No ar, mais um programa Sala de Opinião. E o Aguinaldo Nepomuceno, que é professor universitário, né, e advogado, está hoje nos visitando para bater um papo sobre direito do consumidor. Seja bem-vindo, professor Aguinaldo. Muito obrigado, satisfação muito grande estar aqui com você e levando informação para os nossos telespectadores. Aguinaldo, você pegou uma bandeira muito interessante que é a defesa do consumidor. Então você escreve, orienta a nossa população constantemente com relação aos seus direitos, né? Direitos e também os seus deveres, né? E eu pergunto a você, a legislação, né, o Código de Defesa do Consumidor, como que funciona no serviço público? Então, esse tema, eu fui aos poucos e acabei me apaixonando pelo tema, direito do consumidor. E aí a gente vai estudando e cada vez que vai aprofundando, você vai gostando mais ainda do tema. E você colocou muito bem, são direitos e deveres, porque tem muitos consumidores que acham que tem apenas direito. Não, o consumidor também tem os seus deveres. Afinal de contas, quando se faz um contrato, você tem dois lados, né? É um documento que vincula pessoas diferentes com direitos e deveres. E aí vem essa questão, aplica ou não aplica o Código de Defesa do Consumidor em relação aos serviços públicos? Porque o poder público cobra muito do setor privado a aplicação do Código do Consumidor nas suas relações comerciais, mas aí aplica ao serviço público? Depende. Os serviços públicos podem ser de duas naturezas, o direto e o indireto. O serviço público direto é aquele que nós pagamos através dos nossos impostos. Ou seja, toda a coletividade recolhe os impostos, vai para os cofres públicos e isso é devolvido em forma de serviços, educação, saúde, segurança. Neste caso, não aplica o Código do Consumidor, porque você não tem um pagamento direto. O pagamento é indireto. Agora, quando se trata de serviços públicos, cujo pagamento se dá através de tarifas ou preços públicos, exemplo, tarifa de ônibus, pedágio, neste caso você está pagando diretamente aquele serviço, embora ele seja público, neste caso aplica o Código de Defesa do Consumidor, sim. Então, serviços públicos prestados pelo Estado através de pagamento indireto, aquele que se dá através de impostos, exemplo, saúde, educação, segurança, não aplica. Serviços públicos prestados pelo Estado ou pelas suas concessionárias, cujo pagamento seja direto através do preço público ou tarifa, aplica. Aí podemos aplicar o Código do Consumidor em relação ao transporte coletivo, por exemplo. Uma das coisas que realmente incomoda muito a nossa população, e logicamente nós sabemos da dificuldade que muitas famílias têm de manter, por exemplo, a energia elétrica, né? E é um bem básico a energia elétrica, sem energia você não consegue praticamente sobreviver numa sociedade em que vivemos. E qual o direito desse consumidor? Não consegui pagar minha energia e vou ficar sem energia, vai lá, as centrais elétricas cortam a energia. Qual o mecanismo? O que fazer? Por exemplo, a companhia tem esse direito de cortar a energia? Então essa é uma dúvida de muitos consumidores, né? Se a companhia fornecedora aí do serviço de energia elétrica pode ou não cortar ou suspender o serviço de energia elétrica. Pode, a lei federal autoriza sim, desde que haja um prévio aviso. Agora, existem algumas exceções. Não se pode cortar energia, por exemplo, de hospitais, de escolas públicas, já pode dos particulares. Do público, não. Qual a diferença de particular para o público no caso desse, um hospital? Pois é. Não são seres humanos que estão lá da mesma forma? O hospital particular parte do princípio de que é uma empresa, né, que tem a responsabilidade, obviamente, de pagar ali em dia a energia. Mas eu não vejo nem pro lado do particular, é uma vida humana que está num leito do hospital. Quer dizer, o Estado então não me protege? Nós vamos chegar lá. O Estado, como um todo, tem outros mecanismos que não tem o particular. A exceção é exatamente essa. A lei diz que não se pode cortar a energia elétrica, e aí tanto faz do Estado, como da empresa, como do particular, quando se coloca em risco, né, a vida de alguém. Então, neste caso, é uma exceção. Se comprovadamente o corte da energia, embora seja o hospital público ou particular, ou seja uma pessoa física, aquele senhor, aquela senhora que mora lá na ponta, lá no bairro,
ele não pagou energia. A princípio podia cortar, sim, a lei autoriza. Mas se ele tem na sua casa uma pessoa enferma que está ali utilizando uma máquina e depende da energia elétrica para a permanência da vida, neste caso não pode suspender a energia, o fornecimento da energia, como já aconteceu. Já tivemos um caso desse no Brasil, me parece que no Nordeste. Cortaram o oxigênio do... E a pessoa veio a óbito. Foi. É um desrespeito total, inclusive o artigo 5º da Constituição Federal, que coloca a vida em primeiro lugar. Primeiro se protege a vida, para depois se proteger qualquer outro direito. Então, seja o hospital particular, seja uma pessoa física, se comprovadamente a suspensão da energia for colocar em risco a vida, nesse caso não pode. É uma exceção que a própria lei determina. É algo assim, realmente, que merece um debate mais profundo, porque quando chega nessa interpretação, não, o particular, se está internado no particular, eu posso cortar a energia, e no público não, a vida, quer dizer, existe duas vidas diferenciadas, não existe, né, doutor? Porque eu posso ser uma pessoa que não tem dinheiro, mas tem um convênio e estou no hospital particular, quer dizer, então... Eu não poderia ficar internado no hospital particular porque eu corro o risco do hospital estar devendo e cortar energia e eu vir a óbito. Aí vai entrar na exceção, porque neste caso, vindo a óbito, estaria não preservando a vida, que é a exceção que a lei determina, que é a preservação da vida. É complicado. É complicada a discussão. Na verdade, quando foi formulada a legislação, colocou-se as exceções, mas para você trazer ela e aplicar na prática, você tem um trabalho. Neste caso que aconteceu no Nordeste, por exemplo, a terceirizada que foi até a casa da pessoa deixou de observar, embora o que nós vimos no noticiário é que os parentes falaram, olha, tem uma pessoa em casa que depende desta máquina para sobreviver. E aquele terceirizado que foi lá não observou e cortou a energia e absorveu a óbito. Neste caso, a empresa fornecedora de energia pode responder, inclusive, com uma indenização. Doutor, nossa população está ficando cada vez mais velha, né? Nós estamos envelhecendo, né? O Brasil todos nós, envelhece bastante. E a dificuldade, por exemplo, dessas pessoas, muitas vezes sem recurso, usar o transporte interestadual. Então, nós sabemos que existem algumas leis em que dá direito ao idoso de embarcar, né, nesses coletivos interestadual sem pagar, e também dentro do próprio município. Mas qual o respaldo, o que fazer para que as pessoas idosas possam viajar sem pagamento? Então, o Código de Defesa do Idoso, o Estatuto de Defesa do Idoso já trazia essa questão e veio um decreto presidencial que regulamentou essa questão. Então, cada ônibus tem que deixar disponível 2 poltronas para atender o idoso. Então, as empresas têm que deixar em cada veículo, cada horário, 2 poltronas para atender esse idoso. Como esse idoso pode obter esta gratuidade? Existem alguns critérios. Primeiro, ele tem que comprovar a sua idade. É acima de 60 anos, no mínimo 60, de 60 para frente. Segundo, ele tem que comprovar uma renda ou ausência de renda, porque só se aplica para quem ganha até, no máximo, 2 salários mínimos. Quem recebe mais que 2 salários mínimos, embora tenha mais de 60 anos, não vai ter direito, que a lei limitou para quem tem renda. Então, é obrigatório comprovar o rendimento? É obrigatório comprovar o rendimento. Na verdade, é obrigatório comprovar que ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha mais não vai ter direito. Como é que você pode comprovar isso? Através de contra-cheque, quem tiver, carteira, ou, na maioria dos casos, INSS, porque na maioria dos casos são aposentados que recebem um salário mínimo. Então, basta chegar lá na empresa e comprovar que você é aposentado ou que seu ganho não ultrapasse 2 salários mínimos para obter o direito. Existem alguns outros critérios. Para quem for viajar em distância superior a 500 quilômetros, ele deve pedir a gratuidade com 6 horas de antecedência. 6 horas de antecedência para quem for viajar numa viagem superior a 500 quilômetros. A menos de 500 quilômetros, 3 horas de antecedência. Não é chegar também lá em cima da hora, porque vamos
verificar os dois lados. Você chega faltando 10 minutos para o ônibus sair, de repente já está completamente lotado, porque se esperou um tempo, não apareceu o idoso, foi vendido aquela poltrona, porque ele tem que procurar com este prazo mínimo. Neste caso, se ainda tiver vaga, ele pode fazer uma segunda opção, que seria 50% do valor. Ou se eu chego na rodoviária, procuro aquele horário com 3 horas de antecedência, já tem 2 idosos na minha frente, já ocupou aquelas poltronas, eu posso requerer uma segunda alternativa, que é pagar 50% da passagem. Uma curiosidade agora, por exemplo, eu sou idoso, vou embarcar uma dessas 2 vagas que eu tenho direito e vou seguir viagem. Me acontece um acidente e eu venho a óbito. Eu tenho a garantia do seguro? Com certeza, porque quando a empresa coloca o serviço à disposição da população, ela não pode limitar os direitos do usuário por um direito que a lei está conferindo àquele usuário. É a lei que confere ao idoso o direito da gratuidade. Isso não pode retirar do idoso um segundo direito, que seria, no caso, uma indenização, caso ele sofra algum transtorno nessa viagem. Além do mais, o serviço de transporte coletivo tem que preservar pela segurança, pela vida, pela higiene, por uma série de questões que estão também regulamentadas em decretos. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião, entrevistando Aguinaldo Nepomuceno. Ele é um defensor do consumidor. Doutor, uma das coisas que a gente analisa e vê constantemente são pessoas, consumidores, reclamando que assinou um contrato, mas que não deu muita importância para o que estava escrito ali, porque a letra é muito pequena, e assinou, mas mesmo assim ela assinou o contrato e depois vem as consequências. Eu não assinei isso, eu não sabia disso. Então, quais são os cuidados que um consumidor deve ter ao assinar um contrato um contrato desse serviço? Primeiro, ler todo o contrato. Jamais assinar alguma coisa sem ler. O fornecedor é obrigado, quando for contratar, realizar um contrato de forma clara, de forma objetiva, em letras grandes, com palavras de fácil entendimento, principalmente quando se trata de consumidores com pouca instrução. Então, o contrato tem que ser de forma clara, de forma objetiva, com letras grandes. Cláusulas contratuais que dê dupla interpretação sempre vai ser interpretada a favor do consumidor. Então, o fornecedor que colocar cláusulas que dê dupla informações ou interpretações, na justiça ela vai ser interpretada a favor do consumidor e jamais do fornecedor. Um dos problemas grandes que a gente observa são geralmente o tamanho da letra que se coloca nesses contratos. Tem cláusula lá que você não consegue ler. Quer dizer, e geralmente as pessoas que são mais prejudicadas são aquelas pessoas que já têm uma certa idade e que não conseguem ler direito. Então, vai na boa fé e acaba sendo prejudicado.
Não existe, por exemplo, a lei não protege o consumidor quando essa letra é realmente minúscula? O código determina que a letra deve ser no tamanho 12, mínimo 12. É isso que o código determina. Menos que 12 está confrontando o Código de Defesa do Consumidor. Mas mesmo assim eles continuam fazendo com letras pequenas, né? Pois é, aí você pode alegar, inclusive, a nulidade desse contrato, dependendo da situação. Dependendo de quem está assinando esse contrato, em que circunstância assinou esse contrato, pode ser objeto de nulidade na justiça, por ele não ter sido claro, não ter sido objetivo, não ter sido de forma que dê conhecimento a quem está assinando esse contrato. A maioria da população Ele não pode ser enganoso. A maioria da população brasileira lê o contrato? Ultimamente tem lido mais do que antes, mas nunca nos parâmetros que a gente gostamos que fosse. Outra polêmica que surgiu faz não muito tempo e que, inclusive, foi notícia a nível nacional e continua sendo, é com relação ao SAT. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o SAT, o que é o SAT e o que traz de benefício isso para o consumidor. Para o consumidor, nenhum benefício. Essa taxa, uma taxa SAT, ela é cobrada pelas construtoras, né? Então você que vai adquirir um apartamento tem que ficar muito atento. A construtora contrata um advogado para fazer assessoria da construtora, um advogado da confiança dela, inclusive para redigir o contrato que o cliente vai assinar. Quando chega lá o consumidor para comprar o seu apartamento, coloca o seu contrato em cima da mesa, dificilmente ele participa da elaboração, da discussão desse contrato, e embutido nesses valores vem uma taxa, que é a chamada taxa SAT. Qual é a destinação dessa taxa? Pagar o advogado que a construtora contratou para redigir o contrato. Se é ela que é a fornecedora do serviço, se é ela que está vendendo o apartamento, por que que eu, consumidor, vou ter que pagar o advogado dela para fazer o contrato? É ela que tem que me dar o contrato gratuitamente. E ainda mais, esse advogado é para defender os interesses da construtora e jamais os interesses do consumidor. O STJ considerou essa taxa ilegal recentemente e aqueles que nos últimos 5 anos pagaram essa taxa podem ingressar na justiça e requerer de volta em dobro este valor, porque chama repetição de indébito, aquilo que você paga indevidamente. O comércio virtual é algo assim fantástico. Hoje tomou uma dimensão e que não tem mais volta. Então, se oferece tudo via internet, né, e, logicamente, o consumidor fica fascinado por aquilo que vê na tela, né, do seu computador. E, muitas vezes, nós somos orientados a seguir o caminho errado na internet e entramos, muitas vezes, em caminhos que nós não gostaríamos. Compramos algo e que não é aquilo que queremos, né, pela própria propaganda fantasiosa que é feita pela internet. Quais são, na realidade, doutor, a defesa do consumidor? Quais são os cuidados que eu tenho que ter ao comprar, adquirir alguma coisa via internet? Então, ao comprar via internet, primeiro você tem que observar bem quem está vendendo. Se é uma empresa séria, se ela já teve alguma reclamação no estado de origem, lá no PROCON, se houve reclamação, como ela se comportou na solução do problema que foi reclamado. E existe uma legislação que determina critérios também para os sites de venda. Os sites de venda têm que colocar num lugar visível ao consumidor informações do fornecedor daquele produto. Informações tipo endereço físico, endereço não o endereço eletrônico, mas o endereço mesmo onde situa. Porque se eu tiver um problema com aquele fornecedor e for para a justiça, eu preciso citar aquele fornecedor para vir ao processo. E se eu não tenho o endereço dele, a rua, o número, a cidade, como é que eu vou fazer isso? Então a legislação determina agora que todo fornecedor de produto via internet tem que disponibilizar o seu endereço, seu CNPJ, os dados da empresa. Isso minimizou um pouco a problemática encontrada aí via internet. Porque de posse do CNPJ eu posso inclusive pesquisar na Receita Federal para saber quem é a empresa, se aquele endereço que eles estão colocando ali no site é verdadeiro, porque a Receita vai ter
os dados aí. Eu acho que é dessa interessante empresa. observar que muitas vezes coloca no painel lá como fosse uma empresa grande e quando você acessa cai em outro e-mail, em outro endereço que não é aquele original que estão lá colocando na tela, né? Doutor, isso é um perigo também. É um perigo, por isso que eu entendo que devemos pesquisar pelo CNPJ, que quando você lança o CNPJ no sistema da Receita, ela vai te dar uma certidão dessa empresa com o endereço, e o endereço real que está lá na Receita Federal. E as pessoas fazem isso? Dificilmente, é por isso que nós estamos aqui, é um grande serviço que você presta, né? Que nós prestamos à comunidade de uma forma geral, orientando, porque as pessoas às vezes não sabem, não têm Eu esse acho que conhecimento. a impulsividade de querer De compra, compra é algo doentio isso, né? Principalmente lá na internet você vê o desenho do produto, É aquilo que eu parece quero. maravilhoso, e quando chega talvez não é aquilo. Aí vem o direito de arrependimento, porque a compra é indireta, você tem 7 dias para... Mas é muito difícil, né? É uma briga muito difícil grande. ter a devolução desse dinheiro. Mas eles têm que fornecer, então, endereço, o CNPJ, o telefone, prazo de entrega, as especificações do produto, todas as características do produto e ainda disponibilizar meios para o exercício do direito de troca. Se eu não gostei do produto, eu tenho o direito de troca ou devolução e o site tem que disponibilizar esses meios. Uma coisa interessante, pode falar. Aqueles sites que faz venda em grupo, não existe agora, que está em moda, você compra coletiva. O cinema fez a promoção, compra coletiva. Ali eles têm que informar a partir de quantas pessoas configura o grupo. De repente coloca lá apenas compra coletiva, mas deu 2 ou 3 interessados só, aí cancela a venda porque não atingiu o número de pessoas suficiente para caracterizar a compra coletiva. O site tem que informar, essa compra só se efetivará se obtiver 10 interessados, ou 15 interessados, ou 3 interessados. Essa informação eu tenho que saber no momento em que eu vou fazer a compra. Outro assunto interessante que a gente, comumente nós estamos vendo nos shoppings, em lojas, grandes lojas, promoção. Então, se coloca lá, bolsa para a senhora, roupa, camisa, calça, com 50% ou 60%, 70% de abatimento. E aí eu compro, vou lá, compro com aquele número. Chego em casa, a roupa não me deu, o sapato não deu, ou a bolsa da senhora não é aquela bolsa que ela comprou, e eu vou trocar. E aí a loja diz, não, foi promoção, essa promoção não se troca. Existe isso? Na verdade, o Código do Consumidor, ele garante o direito do fornecedor de não fazer a troca, quando a venda é direta. Então, se eu vou a uma loja, tenho a oportunidade de experimentar o produto, verificar o produto, pegar, manusear, muitas vezes vestir aquela roupa, ou vestir aquele sapato, e quando chega em casa eu não gostei da cor, não gostei do modelo, mas eu vi antes. Neste caso, o fornecedor faz a troca por mera liberalidade do fornecedor. Não é obrigado. Não é obrigado. Diferentemente se o produto tiver um defeito ou tiver um vício, aí é uma outra questão. Produto com defeito, produto com vício, aí é direito de você trocar, de consertar, é outra questão. Agora, simplesmente eu não gostei quando cheguei em casa, mas eu vi o produto, eu peguei o produto, eu tive a oportunidade de observar antes. Neste caso, se troca para não perder o cliente, se troca porque já é quase que uso e costume do comércio, mas não uma obrigatoriedade pelo código. Mas para trocar existe um prazo, né? Geralmente é uma semana, 7 dias. Quando eu compro um produto que Normal. eu não tive o contato direto com ele, o produto via internet, via telefone, via catálogo, aí eu tenho 7 dias para arrepender depois que E numa loja, eu compro o produto normal, comprei uma calça com número X, aí fui para casa, não media, cheguei em casa, a calça não deu. Eu posso trocar com quantos dias? Não, aí fica a critério do fornecedor, fica a critério dessa loja, porque é compra direta, você foi à loja, experimentou a roupa e depois não gostou dela por algum motivo. Então, neste caso, o fornecedor não é obrigado a trocar. Se troca por mera liberalidade. Aí, cada loja estipula aí um prazo de troca, não está vinculado ao código. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos.
A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. E aqui que o nosso foi vereador, né, Aguinaldo? Foi vereador. Foi vereador, foi deputado também? Não, só vereador. Só vereador, Só né? vereador. E um mandato interessante, né? Foi bom. Foi bom, gostei. Agora, eu gostei mais de ter sido secretário. Que eu fui vereador e fui secretário municipal. De cultura foi? O que foi? Era Sendestur, Sendo isso, Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo do município de Porto Velho. tá vendo? Então, já estava chamando você de deputado. Pois é, quem sabe? Quem sabe? Aguinaldo, a gente chega geralmente vai num mercado, num supermercado, e muitas vezes você passa numa prateleira daquela, pega um carrinho, algum produto, vai outro, e a gente não observa a validade desses produtos, né? E muitas vezes nós levamos esses produtos até para casa e consumimos esses produtos sem verificar a validade, né, desse material. Quais são os cuidados que nós temos que ter ao comprar esse tipo de mercadoria? Então, o produto com data de validade vencida é um produto impróprio para o uso. Nós devemos ficar muito atentos nas promoções. Se o mercado está fazendo uma promoção, você deve observar muito bem a data de validade daquele produto. Se estiver muito próximo ao vencimento, é melhor que compre o suficiente para ser usado dentro daquela data. De repente, a pessoa se empolga. Está muito barato, Está né? muito barato, acaba comprando muito, quando chega em casa vai ver, falta um mês para vencer aquele produto. E aí você corre o risco de vai consumir um produto vencido, vai ter problema. Os mercados, de uma forma geral, pelo menos sérios, não vão deixar na sua prateleira jamais um produto com data de validade vencida, até porque vai ter um problema com a vigilância sanitária. Mas acontece isso. Pode acontecer. Por isso que nós, consumidores, temos que ficar atentos na hora de comprar. Olhar a data de validade dos produtos, principalmente quando for em promoção. Olhar se o produto tem alguma avaria, se é um produto, dependendo da embalagem, se a embalagem estiver amassada, pode comprometer o produto internamente. Devemos observar a quantidade, se aquilo que diz na embalagem corresponde efetivamente àquilo que se tem no produto. Houve até uma discussão um tempo atrás sobre o chopp. Se é 300 ml de chopp, e aí vem 2, 3 dedos de espuma, então eu estou comprando 300 ml de chopp e tendo 250, o resto é espuma. Agora a espuma faz parte do chopp ou ela não é o chopp? Aí vem uma discussão, porque se a espuma também for chopp, o produto está correto. Se não for, está errado. Isso é uma discussão. No meu entendimento, a espuma não é. O chopp é o líquido, o amarelinho que está ali. Então, se eu comprei 300 ml, o copo tem que ser um pouquinho maior para dar um espaço para mim ter ali a sobra para a espuma, porque a lei determina que eu preciso ter a quantidade do produto líquido, fora a embalagem. Tanto na quantidade como no peso. Uma das coisas que nos preocupa bastante, muitas vezes, esse material com data de vencimento muito curto, né? Os danos que poderá a nossa saúde, né, doutor? Então, isso é um perigo muito grande para todos nós. É um perigo. A gente não sabe dos componentes químicos de cada produto e o que aquilo pode causar à nossa saúde depois do vencimento.
Pode ser que alguns produtos não tenham maiores consequências, pode ser que alguns tenham grande consequência. Por isso, é bom que nós tomamos o cuidado de observar a data de validade. Nós estamos chegando aí às festas de fim de ano. E em fim de ano, aquelas trocas de presente para a família, para os amigos, com dificuldade muito grande nessa crise toda, mas as pessoas vão presentear no fim do ano os seus amigos, os seus familiares. E logicamente que isso não passa em branco, é Natal, é Ano Novo. E eu recebi um presente e que não gostei desse presente. Tem lá o nome da loja. Eu quero trocar esse presente. Eu tenho o direito de trocar esse presente? Volta ao assunto anterior. A lei não vincula essa obrigatoriedade, mas geralmente já está dentro dos usos e costumes das lojas em fazer sem problema nenhum, geralmente se faz. Mas se eu for para a briga, por exemplo, se eu for para a justiça, eu não vou ganhar essa causa, porque não é a obrigatoriedade pelo código, mas se vincula. É interessante também, Aparício, a gente voltar um pouquinho nessa questão dos produtos impróprios para o uso e observar a questão da compra de produto a granel. Você vai no mercado, tem um saco grande lá de farinha ou de feijão, e aí você pede lá 2 quilos de feijão, 2 quilos de farinha. E a pessoa coloca lá numa balança. Será que essa balança está oferida? Será que ela está correta? Será que ela está pesando ali corretamente? É interessante a gente saber ou observar se aquele fornecedor tem ali um selozinho nessa balança da instituição local que afere essa balança. Bomba de gasolina, por exemplo, imposto. A gente não tem condição de medir, de mensurar se realmente eu estou pagando 10 litros de gasolina e está sendo colocado 10 litros de gasolina no tanque do meu carro. Não tem como a gente medir isso. Então é bom estar observando se tem lá, se o posto está realmente credenciado, se é realmente empresa séria, idônea. Se em qualquer eventualidade, qualquer dúvida, é melhor que chame as autoridades para que tomem providência. O que faz providência. geralmente, por exemplo, vai no mercado oferir essas balanças? Existe uma fiscalização rígida nesse sentido? Existe. Aqui no estado, inclusive, me parece que é o IPENHO que faz isso, o Instituto de Pesos e Medida, que faz esse trabalho de oferir essas balanças, essas bombas de combustível. Um dos problemas também graves em que a gente verifica no dia a dia é você entra numa loja e geralmente hoje ninguém anda com dinheiro no bolso, geralmente é um cartão de crédito. Então eu vou comprar qualquer coisa numa loja e lá o vendedor, se não o proprietário do estabelecimento diz, ó, se for com cartão é 10% mais ou 20% mais, nós não aceitamos cartão. Qual a conduta que eu tenho que ter numa hora dessa? A regra é a moeda corrente, porque a moeda no país, a regra é o real, é a moeda corrente. Então a loja não é obrigada a colocar uma máquina de cartão de crédito. Se coloca porque hoje se caminha nesse sentido todos os estabelecimentos comerciais. Até mesmo o vendedor ambulante hoje, a pessoa que vende o bombom tem uma máquinazinha de cartão no seu celular. Então a regra é dinheiro, as demais são exceções. Uma vez que eu optei pela exceção de colocar a máquina de cartão de crédito, eu sou obrigado a receber independente do valor e não posso ter acréscimo. Ah, você comprou R$1, quero pagar no cartão de crédito. Se existe a máquina lá, eu vou ter o direito de pagar no cartão de crédito. O fornecedor não pode limitar. Ah, existe a máquina, mas eu não passo se o valor for inferior a R$50. É ilegal. Ou, se eu for vender no cartão de crédito, tem tantos a mais por cento. Não, é ilegal. E isso passou a ser uma prática, parece normal, né? Você entra num estabelecimento, geralmente pequeno estabelecimento, fala, não, só passa o cartão se for com uma taxa em cima disso. Isso está ilegal, isso, né? Eles usam uma outra tática, né? O produto custa R$10. No cartão de crédito é outro. Se for em dinheiro, eu te dou um desconto. No cartão é o valor real do produto. Aí eles estão usando uma tática, eu estou te dando um desconto, não estou acrescentando em cima do valor real do produto. Porque o acrescentar é ilegal. Quando eu uso o desconto, não. Mas e o consumidor, como que fica nessa hora? O que ele tem que fazer? O consumidor que se sentir Porque prejudicado, né? ele pode, inclusive, recorrer ao PROCON, pode recorrer às autoridades estaduais ou federais, mas eu confesso que é bastante complicado. E não resolve, doutor? Muito difícil. É um problema Acaba sério. passando batido.
Porque são muitas queixas, né? E a pessoa ir para um PROCON ou fazer uma denúncia, realmente complica a vida do sujeito também, né? Não vai em casos mais sérios, imagina nesse caso. Já está entrando dentro dos usos e costumes do comércio, porque é uma coisa que está generalizada, não é um estabelecimento. São praticamente todos os estabelecimentos usam o mesmo comportamento. Então isso já está caindo dentro dos usos e costumes do comércio de uma forma geral. E o pior, que o consumidor assimilou isso. Ele até pergunta, se eu pagar dinheiro, tem quantos por cento de desconto? É normal às vezes. O produto custa R$100, você pode parcelar 3 vezes no débito, ou no crédito, melhor dizendo. E se eu pagar dinheiro, quantos por cento eu vou ter desconto? Já é normal o próprio consumidor. Então é uma coisa que está dentro dos usos e costumes. Mas o que é proibido por lei é você aumentar o produto porque está vendendo no cartão ou limitar o valor para venda no cartão. Isso é uma prática abusiva. É uma prática abusiva. E quais são as práticas abusivas normalmente que o senhor vê em termos de comércio? Esta é uma prática abusiva. Oferecer um serviço ou um produto sem a solicitação do cliente também é prática abusiva. O banco faz muito isso, manda uma cartinha para sua casa. Parabéns, você acabou de ser contemplado com um cartão de crédito da instituição X. A partir de agora você é nosso cliente, sendo que você não solicitou nada disso. É uma prática abusiva. Agora, tem algumas observações a ser feitas nesse caso. Se eu não utilizo o cartão, eu simplesmente não utilizei o cartão, posso jogar ele fora. E se me cobrarem alguma coisa, eu posso ir à justiça que eu vou ganhar, inclusive, uma indenização. Se eu utilizo o cartão, aí nós temos que observar a boa-fé objetiva, porque a boa-fé objetiva aplica para o fornecedor e para o consumidor. Então, eu utilizei o cartão, fiz compra, é óbvio que eu vou ter que pagar a fatura. Mas existe entendimento de que aquela taxa anual eu não devo pagar, porque eu não solicitei o cartão. Eu vou pagar a fatura daquilo que efetivamente eu comprei, e não aquela taxa anual, porque eu não solicitei aquele cartão. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular de Proficiência 2017-1. Provas agendadas. Informações pelo site ou telefone 3217-8900. finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com sala de opinião. Aguinaldo Nepomuceno, ele é advogado e professor universitário e batalha, né, em defesa do consumidor. Mas eu gostaria que o senhor continuasse ainda falando sobre práticas abusivas, né? Falou do banco que manda o cartão e quais são as outras práticas abusivas em que o senhor considera em que o consumidor está aí exposto? O código ele traz um rol exemplificativo de práticas abusivas. Significa que além daquelas que estão no código, pode surgir outras, né? Um outro exemplo de prática abusiva é a venda casada. Ou seja, eu condiciono a compra de um produto a outro produto. Você vai a um supermercado ou um açougue, tem lá uma picanha em promoção, mas você só pode comprar a picanha se levar também uma segunda carne, né, uma carne inferior. Ou vou à padaria, tem lá um leite em promoção, mas eu só posso comprar o leite se eu levar o pão. Também é exemplo de prática abusiva, eu não posso condicionar um serviço a outro, chamada venda casada. Mais uma vez, instituição financeira é mestre em fazer isso. Você
vai lá atrás de um empréstimo. A pessoa, quando vai a um banco fazer um empréstimo, ela já vai assustada, cabeça né? baixa. Porque já vai ali porque está necessitando, está precisando. E aí vem uma série de taxas e embutido naquele empréstimo vem um seguro. E pior, a seguradora é da própria instituição que está emprestando dinheiro. E você acaba tendo que pagar o seguro em razão daquele empréstimo que você está fazendo, que já é um segundo serviço para uma seguradora que pertence ao mesmo grupo daquele banco. É um exemplo de prática abusiva. E humilhante, né? A gente se sente humilhado, né? E a maioria nem sabe que está pagando esse seguro, que está embutido nesse empréstimo. Por isso você empresta 100, paga 1.000. Porque uma série de coisas ali embutidas. Um outro exemplo de prática abusiva está na limitação de quantitativo. Eu não posso, em tempos normais, dentro da normalidade, eu não posso limitar quantitativo. Eu coloco lá óleo em promoção e limito 2 latas de óleo para cada um. Não se pode fazer isso em tempos normais. Agora, se eu tenho uma seca prolongada, se eu tenho uma escassez daquele produto, se eu tenho alguma questão que justifica, aí é justificável você limitar para que todos tenham acesso. Uma outra situação que é permitido, e no caso do supermercado, limitar, é quando fica evidente que aquele consumidor foi lá comprar o produto em promoção, mas não como consumidor final. Ele está comprando uma quantidade incompatível para o consumo dele e da família dele. Ele está comprando para revenda. Neste caso, ele não figura mais como consumidor, ele figura como atravessador, porque ele está comprando para revender. Neste caso, também pode limitar o conteúdo. Mas ele não tem esse direito? Eu quero comprar para revender, eu não tenho esse direito? Não, porque eu também estou sendo comerciante competindo com o outro comerciante. Quando o mercado faz uma promoção, tem em mente que é para atender o consumidor final. Levar aquele produto com um preço menor para a maior quantidade de pessoas possível. Aí vai uma pessoa só que tem um outro mercado lá num bairro e quer comprar tudo aquilo para revender. Então eu estou tirando do consumidor final aquele benefício. E ele está ficando no meio do caminho, na mão do atravessador. Então essas duas situações, a escassez e essa questão, ela pode justificar o limitar quantitativo. Em regra, não pode limitar quantitativo dentro da normalidade. Com relação então, às outras práticas, orçamento, eu peço a parte orçamentária, quero comprar, mando fazer uma obra, mando fazer algum trabalho para mim e de repente vem preços abusivos. Como que eu proceder? Por exemplo, eu tenho dificuldade, eu estou querendo contrato um pedreiro, contrato uma mão de obra para fazer um serviço para mim na minha casa. E, de repente, eu estou pensando que, dentro da lógica, aquela pessoa vai prestar um serviço dentro do padrão. E eu sou espoliado com aquele valor. Como proceder, doutor? Principalmente quando é uma área que a gente não domina. Não domina. Uma eletrônica, uma oficina, alguma coisa que você não domina, você não sabe o custo real. O código determina que todo fornecedor de serviço, e aí no caso enquadra o pedreiro, o carpinteiro, enfim, o fornecedor de serviço, quando procurado, ele precisa, antes de prestar o serviço, fazer um orçamento, onde ele vai discriminar o que é mão de obra, o que é peça, qual a qualidade da peça, o valor das peças, o valor da mão de obra. E este orçamento, uma vez aceito pelo consumidor, ele vai ter validade de 10 dias. Durante 10 dias ele não pode mudar esse orçamento que já foi aceito pelo consumidor. Em raras exceções, pode até haver alguma mudança. Por exemplo, eu levo o meu carro numa oficina, é feito um orçamento onde se coloca todas as peças que deve trocar neste carro, quanto vai custar as peças e quanto vai custar a mão de obra. Beleza, eu aceitei o orçamento, fez o serviço, o carro não ficou bom. Aí vem aquela conversa, faltou isso, faltou aquilo, deveria ter trocado isso, o carro não ficou bom, vai aumentar, vai ficar em tanto. Em regra geral, quem fez o orçamento é um técnico e deveria prever tudo que tem que ser gasto. Eu não posso ser surpreendido com mais valores a ser pago. Agora, pode ter alguma exceção, por exemplo, vou abrir o motor do carro. Tem peças que eu não tenho como visualizar
ou verificar no funcionamento se ela está boa ou não, porque está internamente é uma questão complexa. Neste caso, o orçamento deve vir. Em princípio é isso, mas pode ter alteração em razão disso, para que eu, consumidor, de antemão, tenha conhecimento do que pode acontecer e ter a liberdade de opinar se eu vou contratar aquele serviço ou não. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor falasse com o consumidor. Nós estamos vivendo um momento de crise financeira no país, né? Então, a dificuldade de todos nós é muito grande para nos manter, né? E como está, né? Como está. O que o senhor falaria para os consumidores, de modo geral, dos cuidados que nós teremos que ter para poder passar essa crise? Não comprar por impulso, comprar apenas aquilo que for necessário. Não comprar pelos olhos, comprar realmente pela necessidade, comprar aquilo que eu realmente preciso, aquilo que vai ser útil para mim e fazer as minhas reservas, guardar o que eu posso, cuidar no final de ano, a gente sempre se empolga, vem o 13º, a gente se empolga, meio de janeiro aí vem uma série de despesas naturais para todos nós, que é IPTU, para quem tem filho na escola, é escola, enfim, janeiro é um mês bastante carregado e às vezes você chega a janeiro só com dívida. Então tem que ter muito cuidado e aí existe inclusive no Código um artigo que trata da educação para o consumo e essa educação tem que partir também do consumidor, que tem muita gente que compra aquilo que não vai usar e deixa jogado lá, só que o dinheiro foi embora, isso pode fazer falta numa necessidade. É sempre bom se ter uma reserva, principalmente no momento de crise que a gente não sabe o que vai ser no futuro. O 13º está vindo aí, né? Aqui, grande parte são funcionários públicos da nossa capital e, logicamente, a gente fica preocupado, porque se pensa em festa, né? Vamos festejar, sim, vamos gastar esse dinheiro que é no fim do ano, mas a crise, nós temos que pensar, nessa crise nós temos que pensar diferente, né? Ela está aí, Rondônia ainda é um dos poucos estados que, graças a Deus, está se pagando em dia, tanto o salário como o 10º, né? O conhecimento que a gente tem é que vai se pagar em dia. Se a gente verificar o exemplo que está acontecendo em outros estados em tese forte, grande, tipo o Rio de Janeiro e o próprio Rio Grande do Sul, estamos vendo aí pela imprensa o que os servidores desses estados estão passando, recebendo parceladamente, não sabe nem se vai receber o 13º. Então é bom a gente não esbanjar, comprar com os devidos cuidados. Às vezes você vai ao supermercado para comprar um produto e acaba saindo de lá com 10 produtos, porque as publicidades que se faz, até a disposição das mercadorias nas prateleiras dos mercados instiga a compra. Provoca, né? Provoca a compra. E a gente tem que ser forte, né? Geralmente tem letras vermelhas, letras grandes, com desconto bem grandão. E deixar para comprar em janeiro. Janeiro é tudo mais barato. Janeiro cai um pouco. Em dezembro dificilmente se faz promoção, mas em janeiro vem as promoções. Doutor, quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. A partir desse ano nós vamos começar a fazer um estudo mais aprofundado também sobre o direito de família, que é uma área que eu gosto muito, já faço isso, mas a gente vai aprofundar bastante para vir aqui falar um pouquinho sobre pensão, guarda de filho, casamento, divórcio, essas coisas todas que envolvem. Tem que pagar a pensão, senão vai preso, né? Ah, vai preso. Hoje em dia não é só prisão, hoje em dia tem também negativa o nome também. Um grande abraço, muito obrigado. Abraço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.